Boa noite, senhoras. É um prazer estar aqui com vocês de novo, dessa vez acompanhada de uma profissional especialista na área de fisioterapia pélvica. E antes de passar a palavra para ela, queria compartilhar que está aqui com a gente também, além de mim, né, da Tuane, tá a Isabela, minha sócia, tá a Ana Martini, que também é nossa parceira aqui no Desafio 21 Dias. E como parte do desafio, né, para as meninas que estão nos acompanhando aí nessa jornada, nessa comunidade, a gente fez um assessment para avaliar qual era o nível de conhecimento, de interesse a respeito da fisioterapia pélvica e dos benefícios que ela pode trazer para o bem-estar feminino. E foi um assessment muito bacana, porque primeiro a gente validou a nossa hipótese de que, de fato, existe uma oportunidade muito grande do ponto de vista de conhecimento. 100% da audiência respondeu que tem interesse em saber mais a respeito dos benefícios da fisiopélvica para o bem-estar sexual. Só que quando a gente questionou a respeito de sabe o que é o assoalho pélvico, sabe para que serve, onde fica, as respostas foram ainda um pouco confusas, o que demonstra, assim, que a gente tem uma oportunidade muito grande de falar a respeito disso. E aí a Vitória, que é fisioterapeuta especialista na área, topou estar aqui com a gente. Então, Vitória, muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui. Sei que vai ser uma conversa muito bacana. E, por favor, se apresente para a gente conseguir dar início a esse papo, essa conversa mesmo, né? Um ambiente muito tranquilo. Meninas, fiquem à vontade para fazer as perguntas, sem vergonha, sem medo. Aqui é um ambiente, de fato, onde a gente está entre amigas e o objetivo é compartilhar conhecimento e que a gente saia daqui mais confiante em relação ao nosso próprio corpo. Muito boa noite, senhoras. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar contribuindo aí no projeto, na trajetória de vocês. Então, meu nome é Vitória Romão, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu, na realidade, tenho duas áreas de especialidade que eu trabalho, que é osteopatia e fisioterapia pélvica. Então, eu tenho um grande público feminino predominante nos meus atendimentos, né? Um público bem abrangente, então atendo pessoas de todas as idades, né? E é um prazer para mim estar aqui podendo ampliar um pouquinho mais esse campo de conhecimento de uma área que é tão importante e tão pouco conhecida até agora, né? Então, eu espero aí que hoje a gente possa conversar bastante. Estou à disposição tanto nesse momento como após, né, esse nosso encontro. Depois eu posso disponibilizar minhas redes sociais, meu contato para quem possa entrar em contato comigo, quem quiser entrar em alguma particularidade, tirar dúvidas, quem não se sentir à vontade ainda para colocar aqui em mesa redonda as questões, né? É importante falar que eu sou de Curitiba, né? Então, eu sou de outra cidade. E mais um motivo para eu estar tão feliz de poder estar aqui com vocês, porque realmente o nosso intuito aqui é trazer um conteúdo de qualidade e deixar tudo isso acessível, porque é isso que a gente precisa, de conteúdo, de informação de qualidade e que nos passe segurança. Com certeza, Vi. Isa, Ana, vocês querem dar uma palavrinha antes da gente começar? Primeiro, eu queria agradecer a presença da Vitória. Esse tema tem tudo a ver com os nossos ciclos, né? E a gente está falando aqui especificamente sobre a primavera. Então, a gente trouxe esse desafio muito bem ancorado por toda essa questão. E quando a gente fala, né, sobre vulva, sobre esse tema, tá tudo ligado com a primavera, né? A gente está falando sobre flor, tá falando sobre a nossa flor. E eu espero que a gente use esse papo para florescer nesse autoconhecimento e nesse autocuidado. Então, mais uma vez, Vitória, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Vi, o palco é todo seu. Então vamos lá, vamos começar falando sobre nós, né? A minha prática clínica, o meu primeiro atendimento, meu primeiro contato com a paciente, seja quem for a paciente, seja de qual idade for, e até mesmo de qual área de formação for, seja profissional da saúde ou não, eu gosto de sempre começar abordando a nossa anatomia, né? Porque antes de eu saber como funciona, antes de eu saber como eu posso melhorar, eu preciso saber o que a gente tem, né? E a gente já sabe que culturalmente, predominantemente no nosso país, a gente já cresce ouvindo muito mais restrições sobre isso do que é, incentivo, né? Então, nós mulheres ainda estamos nesse processo de desconstrução que vem consideravelmente há pouco tempo, né? De trazer esse autoconhecimento e que falar sobre isso é um tema como qualquer outro, né? E a gente sabe que existe muito tabu dentro de tudo que a gente vai falar, principalmente ao que tange a sexualidade, né? Mas estamos aqui para quebrar isso e o intuito é que todas fiquem confortáveis, porque a gente não está falando nada do que seja fora da normalidade, muito pelo contrário, é a coisa mais normal do mundo, certo? Então eu vou compartilhar uma tela aqui, a gente vai conversando, eu peço que quem tiver dúvida, quem quiser me interromper, perguntar alguma coisa, pode interromper, né? Porque tem alguns momentos que se a gente não pergunta naquele momento, some, a gente perde o contexto, então quem quiser interagir, fique à vontade, tá? E as senhoras que estão aqui organizando esse encontro, eu peço que
também, dentro da área de conhecimento de vocês possam complementar também, que eu acho que a gente tem muito a ensinar juntos. Obrigada, Vi. Enquanto você compartilha aí sua tela, só vou passar um recadinho para as meninas. Fiquem à vontade para levantar a mão, caso queiram abrir o microfone e a câmera para falar, mas se preferirem também podem mandar as perguntas via chat, que eu estou aqui acompanhando. E aí, no momento oportuno, eu faço a pergunta para a Vitória, tá bom? Então vamos lá? Peço só a confirmação se a imagem tá boa aí para vocês, se vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo, Vi. Tá certo. Confirmaram aqui no chat que todo mundo está bem, então pode seguir. Maravilha. Perfeito. Então, senhoras, essa somos nós, certo? Então, se a gente pegar hoje o nosso corpo e dividi-lo no meio, é essa imagem aqui que a gente vai ter, certo? Infelizmente, isso não é tão claro até que a gente pare realmente para notar, né? Então, o que que acontece? Cortamos lá no meio aí nosso corpo, a gente tem aqui algumas estruturas que a gente vai usar de referência, certo? Então, aqui eu tenho a bexiga, certo? Que a função da bexiga é o armazenamento da urina, certo? Então, o armazenamento e ela também tem a função de esvaziamento, ok? Aqui eu tenho o útero, certo? A função do útero é reprodução, né? Então, é aqui que o bebê se aloja lá e fica por 9 meses, se desenvolvendo. E quando eu não tenho mensalmente um bebezinho ali para se desenvolver, eu tenho a menstruação, tá? E logo atrás dessa estrutura do útero, eu tenho o meu intestino, certo? Beleza. Então, é por aqui que o cocô vai passando, né? É por aqui que é feita a absorção do intestino. E algumas estruturas ósseas que são importantes da gente parar para ver aqui é o sacro. Então, o sacro é no final da lombar. Então, a minha lombar ela vai estar aqui em cima, certo? E no final da lombar eu tenho o sacro, ok? E aqui na frente eu tenho o pubis. Pubis é esse ossinho da frente aqui do quadril, e quando a gente palpa aqui, a gente empurra a frente do quadril aqui, bem em cima da testinha aqui do Monte de Vênus, eu tenho o pubis, ok? Tá certo, então. Visto isso, logo abaixo, que eu vou desenhar em amarelo, eu tenho a musculatura denominada assoalho pélvico. Então, senhoras, prazer, assoalho pélvico. Essa foi uma das questões que a gente levantou lá na enquete, né? E muitas, a gente ainda teve uma certa porcentagem de dúvidas do que se tratava, afinal, o assoalho pélvico, certo? Exato. Então, Quase como o caviar, né, Vi? Já, nunca exato. viu? Já comeu, só ouvi falar a respeito. Só alguém falou um dia que existia e é isso, né? Então, esse aqui é o nosso assoalho pélvico. O assoalho pélvico é um grupo muscular, certo? É um grupo de musculaturas que faz essa parte inferior da pelve, certo? Então, se a gente pegar essa parte amarelinha aqui, essa parte amarelinha, que fica aqui embaixo, e deitar, a gente vai ter essa imagem. Então, isso aqui é como se a gente estivesse vendo uma imagem de uma mulher de baixo para cima, ok? Então, se a gente pegar e tirar a nossa pele e a nossa gordura, que são essas duas camadinhas aqui, ó. Deixa eu diminuir a transparência. Eu tenho a minha pele aqui, certo? E a minha gordurinha aqui, logo abaixo. Essa amarelinha aqui é gordura, certo? Se eu tirar essas duas camadinhas, eu consigo ver essa imagem aqui, certo? Dentro desse contexto, eu divido esse grupo muscular chamado assoalho pélvico em musculatura superficial e musculatura profunda. Tudo bem? Sim. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem, ok? Então, qual que é a diferença dessa musculatura? Ah, tá, legal. Tem uma musculatura superficial e uma musculatura profunda. E aí? A musculatura superficial está predominantemente relacionada com a função sexual, certo? E a musculatura profunda está predominantemente relacionada com a função de conter ou soltar a urina, conter ou soltar as fezes, ok? Então, ela está mais relacionada a essa função fisiológica excretora, ok? Por que que eu falei predominantemente? Porque são divisões que trabalham em conjunto, certo? Eu não consigo contrair somente a minha musculatura superficial ou somente a minha musculatura profunda. Um exemplo que eu vou dar para vocês agora. Contraiam o ânus, aperta o ânus como se vocês precisassem muito soltar o pulmão e não pudesse, certo? Contraiam o ânus agora e percebam se a vagina contraiu junto.
Ou contraiu só o ânus ou só a vagina? Eles contraem juntos, certo? Por quê? Porque é uma musculatura que funciona em conjunto, ok? Beleza, Vitória, mas e aí? Qual que é dessas musculaturas aí que eu nunca nem sei, nem sabia que existia, agora já tô vendo que tem até dois tipos, né? Ó, eu vou falar nomes, não se prendam aos nomes, ok? Quem tem que saber os nomes sou eu que tenho que explicar pra vocês. O que vocês têm que saber? O que vocês têm, ok? Então, eu tenho quatro músculos principais aqui que são da musculatura superficial. Vejam se essa. Eu vou colocar um rosinha mais forte aqui. Então, ó, eu tenho o isquio cavernoso, ok? Eu tenho o bulbo cavernoso. Estão acompanhando o cursor? Sim. Beleza. Eu tenho o transverso perineal. E junto com eles aqui, eu tenho o esfíncter anal externo, tá? Nossa, mas o que o ânus tem a ver com a musculatura superficial se a gente sabe que a função dele não é sexual, mas eu tenho fibras que se unem aqui, ó, tá? Então, quando a gente fala de músculo, a gente não tem um músculozinho aqui, outro aqui e outro aqui. Eles são unidos, ok? Tá certo, então. Então, a gente tem essa setinha aqui, que é a musculatura superficial. Tá, Vitória, mas por que é que essa musculatura superficial tem relação com a função sexual? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu desenhar mais. Ó, vou desenhar em azul aqui para a gente não perder a, a linhazinha dessa musculatura, tá? Beleza. Tudo em azul, musculatura superficial, ok? A gente sabe que existe uma estrutura chamada clitóris. Se você não sabe, você acabou de descobrir que você tem um clitóris, ok? Mais comumente, todo mundo sabe que o clitóris está aqui, correto? Todo mundo Legal, é muita esse é o gente, né? clitóris. Às vezes tem uns É, homens aí que têm dificuldade. então, tinha que ter homem, a gente vamos investir nesses homens aí para eles aprenderem anatomia, né? Mas antes deles aprenderem, a gente tem que dominar. E daí a Exato. gente ensina o que a gente já sabe. Então a gente sabe agora, quem não sabia agora tá sabendo, que essa bolinha vermelha aqui é o clitóris, correto? Espera aí que faltou terminar de desenhar ele inteiro aqui. Ok. Então a gente tem o nosso clitóris desenhado em rosa aqui, certo? Chocadas, né? Estamos chocadas agora. Não sabíamos que o clitóris era tudo isso. Então, lhes apresento o clitóris. Conseguem ver aqui na minha câmera? Sim. Perfeito. Prazer, clitóris, clitóris sem horas, tá? Ok, se a gente parar para ver agora essa imagem de novo, a gente vai perceber que a musculatura em azul está logo acima do clitóris. Ou seja, minha função sexual ao que se trata de prazer é feita a manutenção desse prazer por essa musculatura. E, assim, alguém sabe me dizer qual que é a função do clitóris? Responda aí no chat para nós, por favor. Isa, vai me falando aí. Já tem Ou, algumas respostas aqui. Elas estão falando que é para provocar excitação, prazer. Não sei ao certo, mas acho que está relacionado ao prazer. As respostas estão mais associadas a isso. ok. Exatamente, senhoras. A única e exclusiva função do clitóris é nos dar prazer. Muito legal, né? Gente, eu amo falar sobre isso, porque, tipo assim, todo mundo fica chocado, né? Então, essa aqui é a vage, certo? Acredito que todas nós temos uma, né? Então não é nenhuma novidade pra ninguém. Até agora, até 5 minutos atrás, a gente achava que o clitóris era só essa partezinha, beleza? Agora a gente já sabe que ele é tudo isso daqui. Ouvi, sabe uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui para refletir juntas? Parece óbvio, né? Mas de fato temos uma estrutura fisiológica no nosso corpo que é 100% destinada à função de gerar prazer. E ainda Perfeito. assim, nascendo com ele, vivendo, passando a vida toda com ele, a gente muitas vezes demora para de fato se permitir conhecê-lo.
e entender de fato o que estimula, como que esse prazer acontece, né? Eu acho que você trouxe isso um pouco na abertura, do quanto as questões culturais acabam impactando nisso, mas eu acho que a nossa anatomia só reforça a importância da gente cada vez mais falar a respeito, da gente se conhecer mais, porque é algo natural. A gente nasceu com essa estrutura. E, gente, eu sou formada na área da saúde também, para quem não sabe, sou farmacêutica. E uma coisa que eu aprendi durante a minha formação é toda estrutura que existe no nosso corpo, no nosso organismo, ela existe por algum motivo e ela tem que ser dedicada a isso. Então, se a única função do clitóris é nos proporcionar prazer, a gente precisa se permitir viver este prazer que essa estrutura nos permite. E aí, fazendo um gancho também, um paralelo com a estrutura da anatomia masculina, queria que você trouxesse um ponto que a gente acaba abordando nas nossas conversas, que é a relação que a gente tem de exclusividade em relação a essa estrutura, enquanto os homens não passam pela mesma situação, né? Perfeito, muito bom, muito bem colocado. Então, aproveitando esse gancho que tu já colocou ali em relação aos homens, a gente já descobriu que o clitóris é muito mais do que a gente até então conhecia, correto? Aí você fala, nossa, que negócio estranho, né? Parece um sei lá o quê, né? Só que se a gente parar para ver a parte anatômica mesmo, o clitóris e o pênis são exatamente a mesma coisa, só que em proporções diferentes, certo? Então, da mesma maneira que no meu pênis eu tenho um corpo esponjoso, no meu clitóris também. Da mesma maneira que no meu pênis eu tenho um corpo cavernoso, no meu clitóris eu também tenho. E até então o que a gente conhecia como clitóris, a gente acabou de descobrir que é a famosa glândula. Que se fosse um pênis, seria a cabecinha do pênis. Então, basicamente, o que a gente consegue ver e tocar propriamente dito diretamente é a glande do clitóris, né? E qual que é a diferença que eu falo, gente, a gente é sensacional? Porque a gente já comentou que o clitóris tem a função única e exclusivamente do prazer, correto? No homem, a gente tem uma função reprodutiva, ou seja, por esse canal a ejaculação acontece e eu tenho a parte de fertilidade. Eu também tenho a parte urinária, ou seja, o homem também faz xixi por aqui. E eu também tenho a glândula que se refere ao prazer. Ou seja, nós somos tão simples que a gente tem uma estrutura só para prazer e o homem tem uma estrutura para 3 funções. Vejam só. Tudo bem? Estou acompanhando? Tudo ótimo. Perfeito, então. Dito isso, senhoras, vamos valorizar esse cara. Porque a partir de hoje ele se tornou nosso melhor amigo, porque a gente sabe que a gente pode usá-lo para o nosso prazer, pode e deve usá-lo, porque essa é a função dele. Não deixem o clitóris desamparado, ok? Vamos fazer valer a existência e a vida dele. Vamos fazer valer a existência dele. Excelente. Tá certo? Ok. Agora que a gente já viu a musculatura superficial, a gente vai passar rapidinho pela profunda, tá? Então, o que que acontece? Se eu pegar e tirar essa galera aqui, só um pequeno detalhe, tá? Um pequeno, enorme detalhe. Aqui a entrada da vagina, ok? E aqui a uretra. Beleza? Qual que é a diferença? Pela uretra, eu faço xixi. Pela vagina, eu tenho a menstruação e a penetração, ok? Aqui é o ânus. E aqui tem um negócio amarelo estranho, que eu não sei o que que é, nem sabia que eu tinha isso. Isso aqui, gente, é uma glândula, chamada glândula de Bartholin. E essa glândula é responsável pela manutenção da nossa lubrificação. E eu queria aproveitar que a gente já está falando de lubrificação e pedir para as meninas complementarem, porque até eu estudando esses dias e conversando com elas, descobri que existe uma influência muito importante quando a gente fala de lubrificação. Existe uma questão mecânica, né? Até porque a gente tem um músculo que a gente descobriu, ó. Esse vermelhinho aqui por baixo é músculo, tá? Então eu tenho um músculo que passa por cima e tenho o clitóris logo acima dele aqui, certo? Mas existem outras coisas que podem estar relacionadas à nossa questão de lubrificação que não é só mecânica. E agora eu vou dar a palavra para tu falar. E eu vou passar a palavra para Isa. Então, Isa, por favor, fale para nós. Esse tema tem super a ver também com a primavera, porque esse é um momento até da natureza, e eu não sei vocês, mas as minhas alergias estão loucas. É rinite alérgica, é faringite, é tudo. E às vezes a gente nem correlaciona, né, o quanto, qual é a relação entre o medicamento e a nossa própria lubrificação natural.
Mas até uma curiosidade para vocês, senhoras. Antihistamínico, não vou falar as marcas aqui, mas né, os antialérgicos que a gente tanto conhece, quando você toma eles secam tudo, né? A coriza, todas as mucosas. E aí a Vitória pode até trazer melhor, mas a gente tem a nossa lubrificação natural vaginal, que também é ressecada. E também tem um paralelo muito importante para isso, né? Porque a gente já sabe que a lubrificação ela é protagonista na hora quando a gente fala também sobre prazer. 70% das mulheres relatam maior prazer quando elas têm uma lubrificação ou elas utilizam os lubrificantes. E uma das perguntas que a gente colocou também no questionário foi a abertura em relação a utilizar produtos que aumentam ali o nosso bem-estar sexual, sendo neles o lubrificante. Então, se vocês ainda não têm, se vocês ainda não conhecem, é o momento de começar. O lubrificante também, a nossa lubrificação também propõe um sexo mais seguro, uma relação mais saudável, porque ali tem um atrito, né? Então, tem algumas microfissuras que acontecem, o lubrificante serve também para tornar isso mais confortável. E até mandaram aqui no chat que descobriram que essa glândula era importante porque aconteceu alguma coisa. Mas é verdade, a gente precisa cuidar da nossa lubrificação e a gente precisa olhar para isso, não só quando a gente está faltando, né? Quando parece que está alguma coisa esquisita, quando está ali uma secura. É natural que em diversas fases do nosso ciclo ou até durante a nossa vida, a gente tenha momentos onde a nossa lubrificação natural ela é maior e momentos onde a gente tem um menor fluxo, né? Então, climatério, a menopausa, quando a gente fala sobre algumas inconstâncias hormonais, isso também reflete na lubrificação. Enfim, gente, a resposta quer ter uma relação com bem-estar sexual prazerosa? Adiciona um lubrificante aí, porque fica mais gostoso. Exato. E Isa, se eu puder te complementar só num ponto, porque eu acho que você foi extremamente completa na abordagem, é mais relacionado à questão também do tabu, né? É comum eu pelo menos já escutei relatos de amigas, confesso que já passei por isso também, do ponto de vista, se eu não tô lubrificada, então significa que eu não tô excitada? Não, gente, uma coisa não está necessariamente ligada com a outra, né? Como a Isa comentou, e eu tenho certeza que a Vi vai aprofundar um pouco, vários aspectos acabam impactando na nossa lubrificação. A excitação é um deles, que numa situação normal de temperatura e pressão, é esperado que a gente tenha um aumento dessa lubrificação durante o período de excitação. Agora, eu posso estar excitada e ainda assim com uma lubrificação menor ou baixa diante daquilo que eu espero, mas não por uma questão de falta de excitação, e sim porque tem algum medicamento que eu tô tomando que está causando isso como efeito adverso, uma fase do meu ciclo hormonal que está causando isso, alguma situação mecânica, talvez, que está impactando ali na parte da glândula. Então, é importante a gente ter conhecimento disso para também não ficar presa, muitas vezes, numa sensação de culpa e de mais um tabu relacionado a uma questão da nossa sexualidade. Nossa, muito, muito, muito bem colocado, Tu. E, e até um papo bem calcinho, assim, né? Às vezes a gente acha que a emancipação do nosso corpo, dos nossos desejos, ela pode ser interpretada por uma outra pessoa como se, sei lá, você, tipo, você usa um lubrificante, será que essa mulher já sabe quem ela é, o que ela é? Enfim, vou ser bem escrachada aqui, mas às vezes a gente acha que, tipo, a gente se apropriar do nosso desejo, começar a fazer as nossas escolhas e buscar o que é melhor pra gente, às vezes pode ser taxado de uma maneira não tão legal como a gente convive ali na sociedade. Mas é importante que a gente comece a refletir que o prazer também é nosso, né? E aí, Vi, eu acho que você pode até trazer algumas questões, porque muitas vezes a gente acaba olhando para nossa sexualidade pensando em como a gente dá prazer para outra pessoa. Exercícios de pompoarismo para tornar algo melhor, até o próprio lubrificante em si, para ser mais gostoso para outra pessoa e você ter a sensação de estar mais molhada. Então, eu vou voltar para você até para a gente trazer aqui o conhecimento necessário para minimizar esses tabus. Perfeito, muito, 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 muito bom tu ter falado isso, Isa. Assim, gente, a gente já descobriu que a gente tem o clitóris que ele é pro nosso prazer, certo? Como a gente já vem dessa cultura, desse ensinamento do que o que a mulher sente, o que a mulher pensa, o que a mulher fala não tem muita valia, e eu sempre tenho que fazer pelo outro, infelizmente, a gente ainda associa, às vezes até inconscientemente, tá? Não pensem que eu tô falando isso no sentido de, tipo, a gente faz por mal. A gente aprendeu dessa maneira, né? Isso varia muito de como a vida sexual de cada um começou, enfim. Mas a gente tem que começar a virar um pouco esse ponto de vista para eu preciso entender o que eu gosto e como eu gosto antes de eu querer fazer alguém gostar, né? Porque por muitas vezes a gente explora mas eu quero o pompoarismo. Achei ótimo tu mencionar isso, Isa. Por quê? Porque o pompoarismo,
historicamente foi desenvolvido por mulheres para o prazer das mulheres, não para o prazer dos homens. E hoje, assim, até é triste de ver que ele é vendido por atuantes da área da saúde, não sei se pode dizer profissionais, mas profissionais da saúde, como, ai, aprenda o pompoarismo para deixar seu parceiro maluco. Ok. E como que é o orgasmo dessa mulher que quer deixar o homem maluco, né? A gente precisa começar a entender antes de qualquer coisa como que eu gosto de fazer, como que eu tenho orgasmo, né? Então, assim, eu mesma, e assim, eu vejo isso em consultório, tá, gente? Muitas mulheres me procuram com a queixa de. Com a queixa, não. Com a situação onde elas têm dor e desconforto na relação sexual, mas ainda assim elas se submetem a ter relação, porque elas preferem ter com dor do que o marido procurar fora, né? E isso, assim, é muito triste, né? Porque da onde que vem o conceito de que a relação sexual precisa ser ruim, porque eu tenho que segurar meu homem, porque se eu não transar com ele, ele vai procurar fora. Quer dizer, vamos primeiro rever o conceito de relacionamento, né? E segundo, vamos ver o que está acontecendo, né? Não é normal eu sentir dor na relação, tá? A gente pode entrar nisso mais pra frente, mas só pegando esse gancho. 2, eu não devo me sentir julgada por qualquer que seja a minha decisão ou opção durante a relação, né? Ou seja, questão de lubrificação. Gente, eu acho maravilhoso usar lubrificante, né? E já tiveram casos, até que a gente até estava conversando previamente, onde o cara se sentiu incomodado pela mulher querer usar lubrificante. Quer dizer, se até no ultrassom transvaginal a gente usa lubrificante, por que não usar a nosso favor na relação sexual? Né? Foi um item desenvolvido para aprimorar algo que já é bom, né? E existe também uma questão muito relacionada à pressão, e aí eu já vou entrar de novo aqui nesses itens que eu destaquei. Então, quando a gente fala de uma mulher que se sente pressionada, eu tenho um fator emocional atrelado a isso, tá? Então, diferente do homem, eu não sei, vocês já devem ter escutado falar que o homem é mais visual, né? E que a mulher é mais ao longo do dia, como que ela tá se sentindo naquele dia, tananana. Eu não sei vocês, mas é tipo assim, estou indo lavar a louça, numa boa. Aí alguém fala assim, não vai lá lavar a louça, eu já não quero mais lavar a louça, já fico brava e não quero mais, tá? Então, a relação sexual, gente, a questão de excitação, de lubrificação é a mesma coisa, tá? Eu vou compartilhar uma experiência minha. Quando o cara fala assim pra mim, eu só vou gozar depois de você, eu fico nervosa e já não consigo mais. Porque daí eu fico na expectativa de que eu tenho que gozar logo, porque ou se eu não gozar, ele não vai gozar, e eu sei que ele quer gozar, e aí, mas eu não tô naquele momento de gozar ainda, de ter o orgasmo, enfim, aí eu não rola, né? Então a questão da lubrificação é a mesma coisa, tá? Então, uma diferença que a gente tem do homem em relação a nós. O homem tem a ereção, que já é um negócio visível, então a gente já sabe que aquele desejo, aquela estação está acontecendo, que a gente vê que alguma coisa cresce, né? E junto com uma estrutura que cresce, vem uma lubrificação que vem pelo canal que passa pela estrutura que cresce, chamada pênis, tá? Então, quando o pênis fica ereto, eu já tenho um estímulo de lubrificação que já vem acompanhando por esse canal e o homem fica lubrificado até de maneira mais rápida que nós. Então, nós temos um ciclo que acontece. Então, eu preciso ter um estímulo, seja ele qual for, e aí quando a gente fala de excitação, de desejo de excitação, tem gente que gosta, que tem a excitação ao desejo por ouvir algo, tem gente que tem desejo por ver algo, tem gente que tem desejo por sentir cheiro de algo, enfim, diversas e milhares de possibilidades, cada pessoa dentro da sua particularidade, correto? Eu Então, posso até fazer um paralelo aqui? Eu acho que é muito claro, fica à importante. vontade. A gente está falando sobre a vida moderna, né? Também. E, e hoje a gente está apresentando diversos conceitos de relacionamento. Você trouxe esse gancho lá atrás. Primeiro a gente precisa rever esses relacionamentos. Fato é que né, nesse ano, nessa geração mais nova, essa geração mais nova, ela tá transando muito menos do que a nossa geração ou a geração de outras mulheres. Não sei qual é a idade de vocês aqui. Mas isso está acontecendo também, e tem um paralelo muito na questão emocional. E quando a gente fala sobre relacionamento, eu achei muito interessante isso, porque a gente não está tão habituado a se relacionar mais, né? A gente está num momento de muitas conexões. E sei lá, uma curtida no Instagram é uma conexão. Alguma coisa ali é uma conexão. Relacionamento, ele dá trabalho. E para a gente ter uma relação prazerosa, a gente precisa de confiança. E às vezes é muito difícil, né? Eu acho que a mulher moderna tem muita coisa que tá acontecendo. É a lubrificação que não tá correspondendo. É o cara ali que às vezes não é tão legal.
Ah, é o fato da gente não conseguir se relacionar direito. Então, pelo menos, vamos tentar se conhecer para ver como ter prazer de uma forma melhor. Perfeito, perfeito. E tudo isso tá dentro desse item aqui, né? Então, assim, Exatamente. eu não sei como eu me sinto em relação àquilo, mas aí eu me sinto pressionada, porque daí eu tenho que dar prazer pro meu parceiro, pra minha parceira, mas aí eu também não sei o que eu gosto, então eu vou fingir que eu gosto. Então, algo que é pra ser totalmente sensitivo se torna totalmente racional. E acho E que essa informação aí. era tão real, desculpa te interromper, Vi, mas Não, imagina. só trazendo luz novamente a nossa pesquisa de clima do desafio, né, o que a gente levantou na nossa enquete, a gente perguntou como é que era a relação com a intimidade sexual em relação a parceiros e também de forma individual. E tem uma Perfeito. diferença importante entre o quanto de confiança eu tenho em me relacionar comigo mesmo, né, no meu íntimo, sozinha, versus como que fica essa mesma relação de confiança, de intimidade, quando eu estou com algum parceiro ou alguma parceira. Isso cai. Justamente porque tem provavelmente muitas questões ali emocionais, psicológicas envolvidas nesse processo, né? Como que é a minha segurança em relação ao conforto de compartilhar aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Às vezes eu não tô tão satisfeita com o meu corpo por conta de todas essas questões também que são socialmente nos impostas, e aí isso traz uma vergonha que acaba deixando a gente mais inibida, e tudo isso entra aí nessa questão emocional que faz parte ali do ciclo importante para nossa lubrificação. Então, nada do que a gente está discutindo aqui, senhoras, é algo, a gente não está descobrindo que a Terra é redonda, não. De fato, a gente está reforçando o que é, me perdoem os terraplanistas, mas de fato, a Terra é redonda e os fatos que a gente está trazendo aqui, eles são baseados tanto em evidências científicas quanto nas nossas próprias pesquisas na comunidade, né, que só reforça a importância de a gente abordar cada vez mais esse tema para trazer a confiança que as mulheres precisam. Perfeito. E aí, dentro dessa pergunta que a gente trouxe, se eu não me sinto confortável comigo mesma, de assim, vamos falar o me olhar no espelho sem roupa, né? Olhar para o meu corpo e ter o tempo todo a sensação que eu preciso esconder. Como é que eu vou me sentir à vontade na cama com alguém se eu preciso estar o tempo todo cobrindo o que me gera incômodo, né? E aí aqui eu não tô nem entrando num âmbito de padrão, né? Porque cada pessoa tem o direito de mexer no que quiser, de fazer o que quiser, de mudar o que quiser, ou de ser da maneira que é e não mudar nada, né? Mas como é que eu vou me sentir à vontade para ter um orgasmo, que é o momento mais íntimo dentro da sexualidade de uma pessoa? Porque é no orgasmo que tu se entrega, né? Que você tem reações que você não controla, ou se não é assim, vamos sentar e conversar, né? Então a gente alcança o ápice de prazer que você entregou ao teu corpo. Então, se sozinha tu não consegue fazer isso, a gente tem que voltar a uma casa no tabuleiro da vida, entender por que isso aí tá deficitário, trabalhar para que isso chegue a ponto de que eu fique confortável comigo mesma, para então eu ficar confortável com alguém. E aí entra no que a Isa estava falando, tá tudo muito superficial, né? Os relacionamentos hoje são sim muito superficiais. Ah, é por causa de geração, é por causa de idade, é por causa de acesso à informação. Não sei, o ponto é, tá tudo muito superficial. E se a nossa relação consigo mesmas for superficial, vai ser superficial com os outros, né? Então a gente precisa parar e olhar para isso. Então, voltando ali para o que a gente estava falando, só para a gente conseguir finalizar essa questão desses pontos que influenciam na lubrificação, eu tenho um fator muito importante emocional, tá? Tanto que dentro do consultório, quando a paciente vem com queixa de alteração de orgasmo, e aí sim, gente, dá para trabalhar isso na fisiopélvica, tá? Quando a paciente vem, dificilmente a paciente vem com essa queixa específica diretamente, é na anamnese que a gente descobre. Mas meu orgasmo demora para vir. Quando ele vem, não é aquele orgasmo que eu falo, nossa, sensacional, relaxei. Muitas vezes esse orgasmo nem chega a vir. Então eu tenho pacientes que me procuraram falando assim, Vitória, eu não sei se eu já tive um orgasmo, não tenho certeza, tá? Gente, isso aí é caso único, tá? Então, assim, alterações de orgasmo são queixas que estão relacionadas à função do assoalho. Porque se eu não estou conseguindo alcançar o orgasmo e eu tenho uma estrutura que serve para isso, alguma coisa está errada, tá? Só que na avaliação de prazer de orgasmo ou que seja queixa, existe um fator emocional. Por quê? Porque se eu tenho orgasmo sozinha e com meu parceiro não tenho, não é a minha função que está comprometida. Daí não é a fisioterapia que trata. Provavelmente é o assistente social ou a psicóloga, né? Por quê? Porque daí a questão não é que você não consegue ter orgasmo, você não tá conseguindo ter orgasmo com a pessoa que você tá. Por que isso tá acontecendo, né? Ok, então a gente já sabe que existe um fator emocional muito importante quando se trata de lubrificação. Por que eu tô frisando isso como muito importante? Porque se você for para relação sexual falando
putz, será que eu vou conseguir ficar lubrificada? Eu não vou conseguir ficar lubrificada, e meu namorado, minha namorada não vai achar que que eu não tenho prazer nele, paraná, paraná. E muitas vezes, tu nem consegue ter isso por uma questão mecânica. Então não é que tu não tem excitação, é porque de alguma maneira, alguma coisa aqui não tá funcionando do jeito que tinha que estar funcionando, tá? Ou eu tenho uma alteração química. E quando eu falo química, não é que eu tô injetando coisas químicas. O químico vem junto com o endócrino. O químico vem com o fator medicamentos. O endócrino, predominantemente, vem com a parte hormonal. Então, se de alguma forma eu tenho alguma influência medicamentosa que podem ou não estar associadas aqui, eu posso ter uma alteração referente à minha lubrificação, referente ao meu orgasmo, ok? E aí, assim, ó, E as eu posso minhas fazer mais um parênteses aqui, porque virou deve. podcast. Antes de A tu gente falar tem uma sobre isso, eu já vou te dar um outro gancho, Isa. Você já guarda isso aí que tu tá falando e eu vou pedir para você complementar o que eu vou colocar aqui, que é o seguinte. Por exemplo, a depressão é uma doença, é uma condição clínica em que eu tenho alterações hormonais associadas, não é só uma questão emocional, tá? Eu tenho uma alteração hormonal associada a isso, e a medicação utilizada para o tratamento da depressão também tem efeitos muito importantes em relação a isso. E agora eu vou pedir para você complementar com essa coisa que você já ia falar, Isa, por favor. Eu nem ia falar sobre isso, mas acho que até é legal a gente trazer algumas classes medicamentosas que também podem afetar isso, né? Então a gente falou sobre os anti-histamínicos, você trouxe agora os ansiolíticos, a gente tem os medicamentos quimioterápicos para quem está em tratamento, né, oncológico. A gente tem até algumas classes de contraceptivos, né, os anticoncepcionais, que também podem afetar de alguma forma a lubrificação. Mas, como você frisou aqui, a lubrificação ela é multifatorial. Então, não são só esses, exatamente, não é só isso que vai impactar. Mas você trouxe um ponto muito, muito legal, e aí eu queria até trazer uma outra questão. Porque o nosso objetivo também é desmistificar a questão do bem-estar sexual e não atrelar só ao erótico. E muitas vezes, né, a gente acha que quando a gente começa a discutir sobre isso, a gente está falando só para o lado erótico. E um dos pontos que mais afetam isso é a pornografia, né? A gente reconhece um pouco disso. Então, eu acho que é até legal a gente falar, né, que às vezes tem uma dificuldade de ter orgasmo ou uma dificuldade ali de lubrificação, porque às vezes a gente pode estar vendo muita coisa, a pornografia é algo que libera muita dopamina, né? Ela pode ser considerada um vício. Então, o nosso propósito aqui é até levar essa discussão como algo de saúde, porque hoje, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente não pode só vincular o erótico ao pornográfico, ao lascivo. A gente tem que olhar para isso da mesma forma como a gente olha para qualquer outro campo da nossa saúde, com conhecimento, com autocuidado, com informação, com priorização, enfim, com tudo isso, né? Perfeito, perfeito. Vamos pensar na pornografia como comer o mesmo prato no almoço todos os dias. O mesmo prato. Então, todos os dias eu como lasanha no almoço. No começo vai ser meu sonho. Falar, nossa, cara, tô feito. No terceiro dia, cara, eu já não aguento mais ver lasanha na minha frente. Então, a Nossa, você pornografia come seria demais, né? exato. Então, eu teria uma referência de assim: eu tô sempre dando um estímulo, e aí, a partir de um certo momento, aquilo ali já não é mais eficaz quando se trata da vida real, né? Então, é como se eu calejasse o meu estímulo, né? Ou é como se o meu corpo comesse tanta lasanha todos os dias que daí, na hora de eu receber um outro alimento, meu corpo já não rejeita mais, porque ele se condicionou a metabolizar só lasanha. Daí, quando eu como outra coisa, eu passo mal. Ou vamos pensar na comida saudável, mas não vamos entrar nesse âmbito para não confundir as coisas, né? Então, isso aí é um assunto bem importante. Não vai dar pra gente falar sobre tudo isso hoje, porque a gente começa a mexer, né? Sabe aquele dia que tu pega pra arrumar o guarda-roupa? Tu fala assim, beleza, eu vou tirar tudo. Aí chega uma hora e fala, cara, devia ter feito aos poucos. Mas é porque é muita coisa pra gente abordar mesmo. Mas eu achei excelente tu comentar sobre isso, porque é um excesso de estímulo, né, que acaba afetando e condicionando a cabeça. Então, assim como os hábitos de vida, eu quero estabelecer o hábito de todo dia acordar e tomar meio litro de água. No começo, aquilo ali é, pô, difícil. E aí depois vai se tornando parte da rotina. Então, é a mesma coisa. Então, se eu sempre tenho um estímulo pornográfico, que é, enfim, não vamos nem entrar naquela situação do que é o pornô, né? Porque, assim, eu Exato. não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de achar um conteúdo adulto direcionado para mulher. Porque eu já assisti vídeos adultos do que tem hoje, assim, porque eu preciso entender o que meu público assiste. E aí eu falo assim, cara, quem que tem que assistindo isso daqui, fora homem?
né? Inclusive, tem uma. Eu não vou lembrar agora, depois eu posso até compartilhar com vocês. Tem um perfil no Instagram muito legal, que é um perfil que traz esse conteúdo, que não deve ser igual a Zen comer todos os dias, tá, gente? Mas é um conteúdo que, por exemplo, para quem quer explorar esse lado da sexualidade, é legal de consumir no sentido de descobrir novas coisas, tá? Mas também é um conteúdo de qualidade, então não é aquele negócio da, eu cheguei com a caixa de pizza, hahaha, você precisa que arrume a sua torneira, posso entrar? E aí começa aquele negócio que, tipo assim, meia hora no negócio assim, e tipo, quem que tá curtindo aquilo ali, entendeu? Exato. Ô, Mas Vê, e eu acho enfim, que é um gancho bem gostoso para a gente falar que coisas boas levam tempo, né? Até tempo de é isso. conhecimento. Então, Exato. exatamente. Vamos aproveitar aí o seu tempo preciosíssimo, que a gente está muito feliz. E a gente não vai te interromper para você continuar trazendo o conteúdo programado. Mentira, tem só uma pergunta aqui no chat que eu vou ter que interromper porque está muito Ah, conectada com não. esse assunto. Mas veio uma dúvida Ótimo. aqui a respeito da utilização, por exemplo, de vibradores, porque saiu recentemente na mídia, inclusive, e algumas pesquisas que demonstraram, não sei se com evidência embasada de fato, Vi, talvez você tenha mais conhecimento a respeito, que a utilização do vibrador com uma frequência, né, fazendo uma alusão aqui à pornografia, né, usar um vibrador todo dia pode causar uma dessensibilização do meu clitóris e fazer com que eu tenha mais dificuldade de atingir um orgasmo numa relação tradicional ou até mesmo numa masturbação sem a utilização do vibrador. Fisiologicamente, mecanicamente, esse tipo de informação ela é válida? Faz sentido? Faz, inclusive, é um dos pontos que a gente levanta quando a paciente tem alteração de sensibilidade, né? Que é, não consigo ter orgasmo se não for estímulo clitoriano, eu não consigo ter orgasmo se não for com vibrador, eu não consigo ter orgasmo se não for eu fazendo a estimulação, né? Então, existe sim essa questão de dessensibilização, tá? E, inclusive, no tratamento, a gente, com a fisiopélvica, um dos exercícios que a gente usa em determinada fase do tratamento, tá? Uma fase mais avançada, a gente usa o estímulo com o vibrador em frequências baixíssimas, tá? Porque é o seguinte, vamos usar, deixa eu ver que exemplo que dá pra gente usar. Vamos pensar o seguinte, quando a gente anda muito descalço, a gente cria calo no pé, certo? Quando você começa a andar descalço, cara, tu não consegue pisar em nada, porque tudo é muito sensível. E a partir do momento que aquilo ali se torna um hábito, que, pô, agora eu andava antes só no piso laminado, agora já tô andando ali fora, daqui a pouco já tô andando na grama, daqui a pouco eu já tô andando na pedra, né? E ótimo, fiz essa adaptação. Só que daí, se eu for passar qualquer coisa no meu pé, ele vai estar tão grosso que eu não vou sentir, né? Então eu tenho esse lado legal da adaptabilidade, mas eu tenho um lado ruim, que é o quê? Eu tenho uma dessensibilização. Mas é Então, antes o reversível? que eu. Hum? É reversível? É reversível. E aí eu vou entrar nessa parte da inervação e algumas coisas vão fazer um pouquinho de sentido, tá? Então o negócio é o seguinte: fui lá, fiquei com o calo. Vamos agora associar isso a um vibrador. Todos os dias, todas as vezes que eu vou ter orgasmo, na potência máxima. Então tá torando, tá no. Se eu colocar no baixinho, não vai fazer nem cócega. Por quê? Porque eu já condicionei os meus receptores nervosos de sensibilidade de que ele vai estar sempre no tem. Aí quando eu ponho no baixinho, já é um estímulo que ele, para ele, não é nada. Porque ele sempre tá no. Sempre torando. Então quando eu ponho um pouquinho, não tem graça, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, assim como tudo tem a medida e o equilíbrio, né? Pô, eu não vou comer brigadeiro no almoço, na janta e no café da manhã, né? Porque se eu comer no almoço, janta e café da manhã, não vai ter mais graça o brigadeiro. Então, a masturbação, né, o estímulo, o uso de vibrador, ele também tem que ser equilibrado, né? E aí, voltando à questão de tratamento, que determinada fase do tratamento, porque eu tô falando determinada fase do tratamento, porque isso não é o tratamento, é parte do tratamento, tá? Fisioterapêutico é a gente reduzir esse limiar de sensibilidade. Então, eu preciso começar a estimular o que sempre era no máximo, no mínimo possível, para que eu volte a desenvolver a capacidade de ter essa sensibilidade dentro do parâmetro mínimo. Agora eu fiquei com Só uma que para dúvida isso, pessoal. me fale, pode falar. Pensando na questão do limiar, porque eu sei que, por exemplo, para dor, o limiar ele é muito individual de uma pessoa para outra. Então, o meu limiar de dor provavelmente é diferente do seu, que é diferente do da Isa, por isso que algumas pessoas são mais sensíveis à dor do que outras. E aí, pensando no paralelo para o orgasmo, isso pode ser extrapolado também, ou seja, mulheres que, naturalmente, pensando ali de como ela nasceu, como ela é de fato, tem mais facilidade para atingir um orgasmo, porque tem um limiar
né, que permite isso de forma mais rápida, enquanto outras têm um limiar diferente, que vai fazer com que o estímulo necessário seja maior por padrão, não porque está com um estímulo excessivo, mecânico, coisas do gênero. A questão é o seguinte, cada anatomia é uma anatomia, tá? Então, cada mulher vai ter um corpo com uma percepção diferente. Assim como você provavelmente tem um pouquinho mais de sensibilidade na pele, talvez a Isa passe e fala, nossa, mas para mim não é tanto. Mesma coisa. Isso voltado para a parte de sensibilidade, para a parte de coordenação motora, para a parte de propriocepção, que é como você percebe o seu corpo. E isso a gente consegue ver, por exemplo, tem gente que tem mais facilidade de aprender a dançar, tem gente que tem facilidade de menos. Sei como é. Tem gente que tem facilidade de aprender ouvindo, então isso é muito variável. O que a gente tem que pensar é o seguinte, como está a qualidade mecânica desse assoalho pélvico, né? E aí, por exemplo, uma variante muito importante que poucos médicos falam é o seguinte, eu tenho a inervação do assoalho pélvico lá, ó, certo? Então eu tenho, tudo isso sai do sacro, ok? Então a inervação do assoalho pélvico sai de S2, S2, S3, S1, S2, S3 e 4, tá? E vem para o assoalho pélvico. Se eu tenho uma condição clínica chamada diabetes, eu tenho uma desmielinização neuronal causada pela... Olha, vamos falar para Calma. leigos. Não, vou explicar, calma. Estou chegando lá, O que é essa desmielinização neuronal? Para que eu aperte o interruptor da minha lâmpada e essa informação do acender a lâmpada chegue lá, eu preciso que o trajeto do fio esteja ok. Se durante esse trajeto tem alguma interrupção acontecendo ali nesse fio, nessa fiação, a minha lâmpada vai ficar meio tipo acendendo e meio apagando, meio com aquela interferência. Quando a gente tem uma condição chamada diabetes, eu tenho uma alteração no meu metabolismo que favorece que eu tenha interrupção nesse trajeto nervoso, tá? Então, quando a gente tem um neurônio que sai lá da nossa medula, do nosso cérebro, que passa pela medula e chega nas fiações, que são os nervos, eu tenho os meus neurônios, que são recobertos de mielina. Isso a gente viu lá no ensino médio e que não importa. O que vocês têm que saber? Que se eu tenho diabetes, eu tenho uma desvantagem da minha sensibilização nervosa. Então, isso é um fator importante. Por quê? Porque se a minha paciente vem com a diabetes compensada e tem alteração de sensibilidade, eu preciso regularizar esse metabolismo. E paciente diabético que está com a diabetes descompensada costumam ser os sedentários que não controlam a alimentação. Então, parte do tratamento de fisioterapia é atividade física e alimentação. Que são Certo? questões fundamentais, inclusive, da rotina de autocuidado, que é algo que a gente também vem trabalhando de forma muito Perfeito. consistente com as senhoras que estão com a gente aí no desafio de 21 dias. Não tem como Perfeito. fugir, gente. O básico, ele importa e ele faz diferença. Arroz e feijão bem feito mata qualquer fome. Qualquer. Certo? Pode ter o que for. Você pode ter todos os pratos. Sashimi trufado, lagosta, não sei o quê. O que mais vai te deixar bem alimentado, que você tem garantia que vai ser muito bom, é o arroz e feijão. Ah, não gosto de feijão. Entenderam? Ok? Então, assim, ó, eu só quero dar uma passadinha na musculatura profunda e a gente já encerra ali com a questão mecânica para a gente poder entrar ali na nossa discussão e dúvidas, tá? Ah, mas eu vou ter que pedir aqui já, em nome das pessoas que estão aqui. A gente precisa Peça. de mais uma sessão com Vitória Romão. Não tem o que fazer. Vamos fazer, inclusive, vamos falar sobre como a gente pode explorar essa questão da sensibilidade, da sexualidade, como que eu posso testar, como que a gente pode tratar tudo isso. Não vai dar pra gente falar tudo de uma vez só, porque assim, é um tema muito amplo e pouco falado. Então, quando a gente fala muita coisa. O closet é grande, né? Tem muita coisa para arrumar. Menina, muito, você não tem noção. Mas assim, ó, vou concluir só uma questão ali da anatomia, pra gente poder falar sobre a mecânica, para que, se no caso das mulheres que trouxeram ali a questão de não consigo alcançar o orgasmo, que foi a questão, uma das dúvidas que a gente trouxe nesse questionário, foi a satisfação com o orgasmo, a autossatisfação, e o interesse de trabalhar isso, de melhorar isso, né? Só que para a gente melhorar, eu só preciso saber como que funciona, o que pode estar alterado.
Rapidamente, vou só passar aqui, ó. Se a gente pegar e tirar essa musculatura superficial que a gente viu que existe, que tá aqui, eu tenho uma musculatura profunda, tá? Ninguém tá entendendo essa imagem, vou explicar. Então, aqui, ó, a gente tem o nosso osso do quadril, certo? Esse aqui é o nosso quadril, esse aqui é o nosso pubis, tá? O que que a gente tem que entender aqui? Essa aqui é a nossa uretra, por onde a gente faz xixi. Essa aqui é a entrada do canal vaginal. E esse aqui é o nosso ânus, beleza? Eu tenho um grupo muscular chamado puboviscerais, que eles circundam principalmente a vagina e a uretra, tá? E eles, quando eles contraem, então aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, meus dedos mesmo, tá? Então aqui eu tenho a uretra e aqui a entrada do canal vaginal, beleza? Um tá em cima do outro. Os puboviscerais, quando eles contraem, eles favorecem a fechada desse canal, o fechamento desses dois canais, tá? Não é que ele é responsável pelo fechamento da uretra, necessariamente, porque a uretra, assim como o coração, a nossa bexiga é músculo liso. Ou seja, eu não preciso pensar, coração, bata agora. Bexiga, esvazia agora. É uma musculatura que trabalha sozinho, correto? Mas eu tenho esses caras aqui que auxiliam a fechar esses dois canais. Guardem essa informação porque ela é importante mais pra frente, tá? Além disso, eu tenho meu esfíncter anal externo, que a gente já viu que é a musculatura superficial, mas ele tá mostrando pra nós aqui pra gente ter essa referência, tá? Aqui eu tenho o pubo retal. Por que que é o pubo retal? Porque ele sai do pubis, passa atrás do reto. Então, o reto tá aqui, ele passa atrás do reto, beleza? Eu tenho o pubo anal, que ele sai do pubis e vai lá pro ânus. E eu tenho os iliococcígeos. Meu Deus, quanto nome estranho. Popularmente conhecidos como levantadores do ânus. Por quê? Porque quando eles contraem, o ânus sobe. Então vamos fazer a dinâmica de segurar o pum de novo. Segura o pum, não deixa sair. Vocês acabaram de recrutar os levantadores do ânus. Junto com a musculatura superficial, junto com os pulmões viscerais, tá? Porque a gente sabe que todo mundo trabalha junto, beleza? Ou seja, é essa galera aqui que predominantemente faz a função de abrir e fechar o que tem que abrir e o que tem que fechar. Só que a gente percebeu que quando eles contraem, eles fecham. Então, para que as coisas possam abrir e relaxar, a minha musculatura tem que ter capacidade de relaxar. E agora a gente vai começar a entender como que funciona essa mecânica. Por quê? Porque se eu tenho um canal vaginal, uma uretra e um ânus, e esse pessoal, quando contrai, eles fecham, quando eu preciso que saia alguma coisa, eu preciso que eles relaxem. E aí, agora a gente vai desmistificar a maior mentira disseminada nas redes sociais. Que queixas, por exemplo, eu sei que a gente tá falando de sexualidade, mas isso aqui é importante, tá? Queixas, por exemplo, de incontinência urinária. E incontinência urinária não tem idade, tá? Quero reforçar isso porque eu, com 18 anos pulando corda, já tive incontinência urinária. Então, também, né? Tá vendo? Só que, se eu tenho um músculo fraco, ele não consegue contrair o suficiente, certo? Isso a gente já sabe. Porém, se eu tenho um músculo tenso, duro, travado, eu vou conseguir contrair ele também? Não. Não tenho certeza. Então vamos pensar o seguinte: alguém já travou o pescoço aí? Deu uma travada, você falou, ferrou, e não consegue mexer? Beleza. Então, quando eu travo algum músculo, é igual eu travar o trapézio e treinar costas. Tá travado, cara. Você não vai conseguir. Você pode até conseguir fazer, mas depois, ó, tá? Ah, mas você não disse que o movimento. Aí vem aquele. Mas eu vi em vários lugares que o movimento é melhorador. Melhora, mas você está travado, seu músculo está travado. Aí você vai estimular ele a fazer mais força, sendo que ele já está no estado de contração máxima. Então, eu tenho duas situações que se associam às disfunções do assoalho pélvico. Seja incontinência, seja flatos vaginais, tá? Flatos vaginais é o quê? Durante a penetração, a vagina peida. É o xoxopeido, para o público leigo. Xoxopeido, exato. Então, flatos vaginais, constipação, tá? Tudo isso pode estar relacionado tanto a uma hiperatividade ou uma hipo. Hiper é muito, é aumentada, e hipo é diminuído. Se eu tenho uma musculatura que está muito tensa, está com uma atividade muito alta, ela está tensionada. E aí, quando é para eu contrair, eu já estou travado, não vai. E quando é para eu relaxar, não relaxa.
E aí, às vezes eu tenho dor no início da penetração, que dá aquela beliscadinha, que no começo dói, depois que vai passando, alivia. Porque daí tu vai trabalhando essa musculatura e ela vai descendo e ela vai soltando. Ou eu tenho uma musculatura que não consegue ativar. E aí, sem querer, eu faço uma força e sai um xixi. Ou se a musculatura estiver tensa, eu não consigo controlar o suficiente para ajudar a minha uretra a fechar. E eu termino de fazer xixi, eu levanto e sai xixi. Tá? Então, vamos desmistificar que todos os problemas pélvicos são só por falta de força. Eu posso ter uma sobrecarga da musculatura. E se a musculatura está sobrecarregada, ela não vai funcionar igual. Beleza? Ouvi, veio uma pergunta aqui no chat relacionada a isso, se a paciente ela consegue ter uma autopercepção em relação a estar hipo ou hiperativada essa musculatura, ou se de fato precisa de uma avaliação médica, ou de fisioterapeuta, enfim, para conseguir ter esse diagnóstico mais adequado, e aí, a partir disso, obviamente, definir o tratamento correto, né? Mas essa questão da percepção. O pescoço a gente consegue perceber quando tá, né, relaxado ou quando tá tensionado, mas essa musculatura é possível também? É possível, mas dificilmente você. Porque, veja, se todo mundo conseguisse perceber, as pessoas já saberiam que está tenso. Então, a gente tem um déficit muito grande de percepção do nosso óleo, né? Visto que as mulheres mal sabem o que elas gostam, como elas sentem prazer, quem dirá de saber se está tenso ou não. Porque até então, acredito que a maioria de vocês nem sabia de tudo isso que eu estou falando. Então, se eu nem sei que existe músculo que ajuda eu a fazer xixi, fazer cocô, etc., quem dirá saber se ele está tenso? Existe sim, tanto que por isso que eu disse pra vocês, eu ensino isso aqui antes de qualquer tratamento. Porque daí faz sentido quando eu começo a trabalhar. E aí a gente trabalha, uma das etapas do protocolo de tratamento que eu sigo é o trabalho de propriocepção, que é o quê? Tá, contrai o assoalho, eu tô contraindo? Putz, não tenho certeza, então minha propriocepção não tá boa. Eu acho que eu contraí, mas não tenho certeza. Você tá entendendo? Então, é sim possível, mas a gente precisa trabalhar para isso. E é aí que o fisioterapeuta entra, tá? Quando a gente fala de uma questão, é médico ou fisioterapeuta? O fisioterapeuta trabalha com a parte cinesiológica. O que é cinesiológica? Movimento, percepção, função mecânica, tá? O médico vai direcionar essa parte clínica. Então, referente a patologias, referente a como que tá essa flora vaginal, como que tá, se você tá com algum corrimento diferente, se você tá com algum problema diferente, se você tá com alguma questão relacionada à fertilidade, se é uma questão hormonal, se não é. Então, direcionando para essa parte clínica, médico, top. Se é uma questão mecânica, fisioterapeuta pélvico, tá? E aí, o que acontece? Se a musculatura tá travada, o que a gente tem que fazer? Soltar essa musculatura. Se a minha musculatura está fraca, eu preciso fortalecer. Pode ser que é muito mais comum do que se imagina que a minha musculatura esteja travada porque ela está fazendo uma compensação porque ela não tem força para trabalhar. Então, por exemplo, eu não tenho força para segurar a sacola porque meu ombro é fraco. Daí eu vou no mercado e trago 2 pacotes de arroz e 5 quilos de um lado só. Mas eu não tenho essa força. Aí o que acontece? Eu travo aqui, travou, mas eu não tenho força, mas tá travado. E que é muito comum, às vezes, a gente começa a tratar paciente, e aí ela fala, cara, parece que depois que soltou, piorou. Sim, porque a musculatura já não tinha força antes. Ela estava em sobrecarga. A gente liberou ela, agora a gente precisa trabalhar esse condicionamento, tá? Beleza, até aqui. Outras dúvidas, só pra gente dar continuidade da questão mecânica ali, voltada pra sexualidade, senão a gente vai entrar em 600 mil tipos de temas. Ainda tem uma dúvida relacionada a isso, dá para abordar rapidinho? Com Acho que em certeza. partes você já respondeu, mas a questão agora é relacionada a exercícios de fortalecimento, né, do assoalho pélvico para aumentar o prazer tanto da mulher quanto do parceiro, né? A gente até falou sobre isso um pouquinho antes aqui na nossa conversa, né, que historicamente o pompoarismo, por exemplo, ele foi criado para aumentar e estimular o prazer feminino e que com o tempo passou também a ser uma ferramenta vendida e muito destinada ali com o apelo de aumentar, dar mais prazer para o parceiro. Mas aí, diante de tudo isso que você falou, Vi, tô entendendo que não necessariamente eu preciso fortalecer. Se eu não tenho certeza exatamente de como que tá a minha musculatura, eu posso começar com uma abordagem que pode ser quase um tiro no pé, assim, né? Na maioria das vezes é. Tá? E aí, voltando aqui, até aquela menção que eu fiz, porque, assim, a fisiopélvica já é pouco conhecida. O pouco que conhecem é, compra meu curso aqui e faz 30 vezes o contrair e solta, e aí, ó, todos os seus problemas vão se resolver, tudo bem? Legal, nossa, sensacional. Compra lá o cursinho, R$ 90, e aí depois você gasta lá pra fazer a sua perineoplastia, seu sling, seu não sei o quê, porque não resolveu, porque você fez fisioterapia pélvica,
E não resolveu, daí tu vai pra cirurgia, o que também não vai resolver, porque a cirurgia, ela seca gelo, né? Com a cirurgia, a gente não trata o problema, causa o problema, a gente trata a consequência do problema. Se a gente não trata o que está causando o problema, volta a aparecer. Mas não vamos entrar nisso, porque senão vai mais 3 horas. O que que acontece? Agora eu vou falar bem curitibana ou bem quem é tu. Gurias, o negócio é o seguinte: se eu não adequo, se eu não dou condições mecânicas para esse assoalho pélvico exercer as funções dele, se ele já estiver em sobrecarga, eu não, eu trabalhando só exercício logo de cara, eu vou gerar mais sobrecarga ainda. E aí é o que a gente falou. Se eu já tenho um assoalho que está desprogramado, desconfigurado, em sobrecarga, descoordenado, e eu estimulo um exercício que eu nem tenho certeza se eu estou fazendo certo, eu gero sobrecarga. É que nem eu ir treinar costas com o meu pescoço travado. É que nem eu treinar ombro com a escápula ferrada, tá? No primeiro momento eu vou achar que eu tô arrasando. Daqui a 6 meses eu vou estar pagando R$ 800 lá no fisioterapeuta mais foda da cidade, porque ninguém resolve meu problema, porque já tá lascado tudo, né? Então o que que eu tenho que fazer? Adequar essa mecânica. Então, primeiro eu tenho que ver se eu tenho hiperatividade ou hipoatividade. Tá muito tenso? Não tá? Ok, preciso adequar. Depois que eu adequei, eu vou ver se eu consigo perceber se eu controlo essa galera aqui. Controlo, consigo controlar. Beleza, então eu vou coordenar como que ela funciona. Eu preciso ter coordenação motora. E aí, um exemplo que eu sempre uso muito, que eu até falei com a Tônia esses dias, foi: é que nem eu pegar um bodybuilder e colocar ele pra fazer balé. Ele tem força, sensacional, mas ele tem coordenação motora pra fazer o balé? Vai ficar horrível. Além da chance dele se lesionar ser maravilhosa, né? Então, eu não tenho uma coordenação motora destinada para isso. Então, antes de eu pensar no fortalecimento do exercício de fortalecimento, eu tenho várias etapas para que eu possa executar tudo isso de uma maneira legal. Porque além da questão sexual, eu tenho uma questão fisiológica associada a isso. E a gente viu lá no começo que eu tenho a função sexual, mas eu tenho a função excretora, eu tenho a função de contenção, e todo mundo está trabalhando junto, eu não tenho essa distinção, todo mundo trabalha junto. Então não adianta você, assim, vou lá comprar o exercício da não sei quem, porque ela é famosa e diz que resolve, taranã. Pode até resolver no começo, mas depois vai voltar, tá? Porque se o seu assoalho não está executando o que ele tem que executar da maneira que ele tem que executar, é porque alguém está em sobrecarga, alguém não está funcionando do jeito que tem que funcionar. Ok, Vitória, seguinte, não tenho nenhuma queixa, não tenho incontinência urinária, não tenho dor na relação, não tenho nenhum problema, tô zerada. Ok. Então, você é a paciente que vai buscar a fisioterapia pélvica no sentido de promover a saúde, não de tratar o problema, não de tratar a doença, tá? Você vai procurar a fisioterapeuta para aprimorar a sua qualidade de vida sexual, tá? E aí, na fisioterapia, a gente consegue orientar várias coisas que você pode fazer. Mas eu não tenho como te falar assim, então tá, então já que você tá dizendo para mim que você tá zerada de problema, eu vou te passar tal exercício que você faz. Eu não te avaliei, não sei te dizer, né? Então eu não passo nenhuma orientação para paciente sem que eu tenha certeza do que ela tem, tá? Isso assim, isso é dentro da minha abordagem, tá? Pode ser que você conheça outro profissional que fale assim, não, se você tá falando para mim, eu acredito em você. Beleza. E eu vou te passar. Eu não trabalho dessa maneira, tá? Porque é que nem assim, ó. Tu vai no médico e daí ele fala assim: como que é a tua alimentação? É boa, excelente minha alimentação. Então tá bom. Então você vai tomar tal remédio. Ou eu preciso entender qual é o contexto do excelente. Porque pode ser que pra mim o excelente seja comer coxinha no almoço e jantar hambúrguer. E pro médico o excelente é comer fruta, beber água, né, ter uma boa digestão. Então isso é muito variável. Então eu não indico para nenhum paciente que eu não conheça, que eu já não tenha avaliado nenhum tipo de exercício. Então quando a gente fala de exercício, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes numa dessas a gente acentua um problema que a gente estava tentando resolver. Falei muito, né? Foi mal. Nossa, mas tá fantástico, assim, viu? Eu acho que tá sendo um presente essa oportunidade aqui contigo, uma verdadeira aula. E acho que fica muito claro e reforça ainda mais a importância do autoconhecimento e da confiança também em profissionais de saúde, profissionais no geral, para nos acompanharem nessa jornada também, né? E que isso que você falou agora no final, eu achei muito bacana, porque eu posso estar inferindo, mas acredito que se reflita na tua realidade clínica, que a maior parte das procuras venham através de desconfortos, né? De situações patológicas e tudo mais. Mas que a gente tem uma oportunidade imensa agora de trabalhar isso do ponto de vista de promoção de bem-estar sexual, né? Então, já sabemos algumas coisas muito importantes aqui depois dessa live, né? Acho que primeiro que o clitóris ele foi feito para dar prazer e a gente precisa fazer a vida dele valer a pena. Essa mensagem, acho que
Tem que ser registrada aqui. O segundo ponto é que a gente não deve atrelar culpa em relação a esse processo exploratório do nosso corpo, desse processo de autoconhecimento, né? Porque faz parte da nossa natureza e, enfim, quanto mais a gente se conhece, mais prazer a gente consegue proporcionar a nós mesmas e também para o outro. É quase que a lei da máscara no avião, né? Primeiro sempre na gente, para depois ajudar o outro. Acho que a relação de prazer segue a mesma linha. E por fim, eu acredito que, cara, olha quão grande é o universo do bem-estar sexual e que muitas vezes a gente deixa de explorar por questões de tabus, né? E o quanto de oportunidade do ponto de vista de saúde, né? Como a Isa trouxe mais cedo, a gente deixa também de trabalhar em relação a isso, né? Então, cara, não é só uma questão erótica, não é só, eu vou usar mais vibrador, eu vou gozar mais, não, eu vou me conhecer mais, eu vou entender de fato o que me faz bem, aquilo que me estimula, eu vou conseguir perceber quando algo não está fluindo da forma correta, porque eu conheço o meu corpo, eu sei como ele performa, e a partir disso eu vou conseguir ter mais autonomia sobre a minha saúde, em todos os aspectos, ao ponto de conseguir procurar uma ajuda de forma precoce, quando eu tenho uma questão a ser trabalhada, ou até mesmo de buscar um auxílio profissional de forma preventiva ou de forma de promoção de saúde, né? Que, infelizmente, isso para qualquer situação ainda é uma jornada longa, né? Infelizmente, a gente não tem cultura de prevenção e promoção, a gente tem uma cultura muito mais forte de tratamento, isso em qualquer especialidade. Mas também é uma jornada que a gente busca aí contribuir para que mude, principalmente aí falando enquanto marca da Clima, né, Isa, do ponto de vista de bem-estar sexual, mas a gente sabe que é um desafio em qualquer especialidade. Perfeito. Amei o exemplo da máscara do avião, cara. Sensacional. Sensacional. Eu que até quero aproveitar e fazer um comentário assim. Quando eu tenho na minha prática clínica, quando a paciente fecha um plano de tratamento comigo, ela ganha um kit personalizado. E dentro do kit, independentemente qual seja a queixa dela, tem um espelho. Dentro de todos os kits das minhas pacientes, inclusive eu tenho o meu. Eu dentro desse kitzinho, eu tenho para as pacientes um espelho. Por quê? Porque não adianta eu querer controlar algo que eu não conheço, né? E isso é uma sugestão que eu dou para todas. Inclusive, assim, primeiro quero dizer que se você é mulher e você está acompanhando a gente, você está até agora aqui, você chegou nesse ponto, parabéns para você. Porque você já está à frente de uma geração, independentemente qual seja a sua geração, você já é uma mulher evoluída por estar aqui, dedicando seu tempo a assistir isso e dedicando seu tempo a se informar e principalmente como responsável para levar essas informações que você está recebendo para outras mulheres, né? Então, gente, olhar isso não deve ser incômodo, deve ser ótimo, deve ser teu momento, né? Olhe para tua vagina, entenda como é tua vagina e principalmente pare de compará-la, certo? Olhe para ela como a tua individualidade. Você já pensou? Gente, vamos para pensar. Cada uma tem uma de um jeito. Ninguém vai ter uma vagina igual a tua. Ninguém vai ter. Só você vai ter. E tu tá se negligenciando a olhar para ela. Olha pra tua vagina. Pegue hoje um espelho e olhe pra tua vagina. E aí tu vai ver, você vai falar, "Ah, nossa, é verdade. Ela falou mesmo que tinha um negócio aqui, né? Caraca, eu nunca tinha parado pra ver isso, né? E, gente, isso assim, em consultório, no meu consultório, eu atendo em 3 lugares, atualmente eu tô indo pra 2. Em todos os lugares que eu atendo, eu tenho espelho. Porque no meu atendimento eu falo, ó, eu quero que tu olhe agora. Beleza. A gente faz o atendimento. Olha agora como que tá. Nossa, que diferença! Por que dá diferença? Porque lembra que a gente viu que a musculatura superficial tá em volta aqui? Quando ela tá tensionada, o meu lábio fica mais curtinho, fica tudo mais assim. E aí, quando a gente relaxa, a gente vê um lábio menor, que antes era assim, que agora ele tá assim. Você fala, caraca! Por quê? A outra curiosidade. Clitóris, certo? Vocês estão vendo que ele tem essas abinhas aqui? Isso aqui se assemelha com o quê? Com os lábios. Os lábios menores. Ou seja, se eu faço uma cirurgia para reduzir isso aqui, porque o meu é muito grande, porque o da atriz pornô lá é pequenininho, lisinho, rosinha e apertadinho, eu tô cortando terminações nervosas da continuidade do meu clitóris. Você tá entendendo? Então, assim, não é que, meus lábios são clitóris, mas eu tenho a continuidade do meu clitóris, da inervação e da sensibilidade, pega os lábios menores, né? E aí, eu nem sabia que clitóris era tudo isso, tá? E agora eu vou pegar minha vagina, vou pôr a mão e falar, caraca,
E aí, quando a gente fala de exploração de prazer, a gente já não viu que o clitóris é tudo isso aqui? Então, eu não preciso explorar só a glande. Eu posso passar a mão aqui, ó, nos meus lábios maiores. Nossa, cara, olha, é totalmente diferente. E se eu passar aqui na basezinha, ó, aqui é gostoso também, né? Então, assim, vai fazer sexo oral? Gente, a gente tem que postar isso. Sério, homens, vai beijar a amada da sua amada? Não beija só aqui, cara. Porque o clitóris é tudo isso aqui, ó. Então, olha o tanto de área que tu tem pra explorar. Então, tu pode vir por aqui, tu pode vir por aqui. Mulheres, ensinem para os homens. Para quem não está com homem, está com mulher, assistam juntas. Explorem essa região, explorem essa região. Sai do botão um pouquinho, não que ele não seja importante, ele é tão importante quanto, mas explorem essas outras regiões. E uma coisa, a gente tem a inervação que vem para cá, certo? Eu tenho um ramo nervoso, um dos três que eu tenho, da S2, S3, S4 que a gente viu lá atrás, um deles inteiro vai só pro ânus. Gente, eu tenho um ramo nervoso que vem só pra cá, pro ânus. Vocês realmente acham que eu não posso explorar essa sensibilidade daqui? E, gente, ânus não tem a ver com preferência sexual de homossexual, heterossexual, não sei o que, todos os sexuais, tá? Isso aqui não tem a ver com eu gostar de homem, gostar de mulher, gostar de doar da alma, não tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com sensibilidade. Então vamos tirar de lado aquele, mas é porque se eu passo, não é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. Não, você é uma pessoa que tem um nervo que vai só em volta do ânus. Faz um carinho lá e testa, depois você me conta, tá? E assim, não quero testar com meu parceiro ou minha parceira que tem vergonha. Ok, testa sozinho, tá? Inclusive, uma dinâmica que eu quero deixar aqui, pra gente aprimorar e perceber como a gente pode explorar a nossa sexualidade saindo do órgão genital, é o seguinte, vamos lá, estiquem o braço lá, tá? Então, vendo essa partezinha do cotovelo, é essa parte que a gente vai explorar, beleza? Dedos, relaxado, nada de deixar o dedo esticado, relaxado. Encosta aqui de maneira que você quase não quer encostar. Então, é só um pouquinho. Relaxa os dedos, encosta aqui, quase não encostando. E agora vem puxando pra cima. Opa, senti um negócio que eu não tinha sentido. Agora, vira a mão e vamos pra outra direção. Nossa, meu, deu até uma arrepiada. Agora vamos fazer isso do olho fechado, beleza? Vamos fechar o olho lá. Quase não encosta, bem viradinho. Agora o contrário, mantenha o olho fechado. Muito legal. Ótimo. Agora, depois que a gente sair daqui, a gente vai lá pro quarto, ou vai pro sofá, ou vai pro balcão da cozinha, porque não tem lugar, certo? Tá? E aí tu vai testar isso em todo o teu corpo. Fica a Fecha na dica. barriga, costas. Pode falar. Fica a dica para as meninas que estão na nossa comunidade. Inclusive, a gente compartilhou um exercício na semana passada, como parte do desafio, que chama Radar do Prazer, que busca Top. justamente essa exploração, né? A gente buscar identificar através do toque, com diferentes intensidades mais suaves, mais intensos, tipos diferentes de textura também, explorar no nosso corpo áreas de sensibilidade de prazer para além da vulva, né? Então, a gente falou muito aqui da vulva, da vagina, do clitóris, que de fato ali tá nessa região ali do assoalho pélvico está concentrado talvez os estímulos mais fortes do ponto de vista de prazer sexual feminino, mas a gente tem zonas de sensibilidade de prazer espalhadas por todo o nosso corpo. E isso pode variar de uma pessoa para outra. Para mim, pode ser aqui no antebraço, na região do cotovelo, atrás do joelho, na lombar, enfim, aonde existir terminação nervosa, existe possibilidade de ser uma região que vai proporcionar ali um prazer. Então, Vi, sensacional essa dinâmica. Obrigada por trazer e compartilhar com a gente. Eu acho que, de fato, Aproveitando só aproveitando aí o que você falou pra gente não perder. Olha lá, isso aí, tudo aí que a gente tá vendo em amarelo é nervo, tá? E até Então, um lembrete, tá, meninas? Se vocês quiserem, na verdade, a gente vai deixar disponível lá na nossa bio do Instagram esse PDF com o exercício, reforçando o que a Vitória trouxe hoje, e até um convite para você realizar sozinha e às vezes compartilhar com o seu parceiro ou a sua parceira, para eles saberem também, né, que você descobriu que tem uma outra zona ali no seu corpo que é uma oportunidade de prazer. E você também ter esse mapeamento para você mesma. Vi, desculpa, eu te interrompi. Pode não, eu falar. interrompi a Tuane, imagina, pode ir. todo mundo em Achei casa, ótimo e tem gente. que fazer mesmo, gente, tem que fazer mesmo, tá? Só tô aproveitando que a Tu tava falando ali da questão da inervação, gente. Ó, aqui, ó, não sei se dá pra ver o cursor, acho que não. Aqui, ó, é a parte do sacro que vem pro assoalho pélvico, beleza? Mas eu saio daqui, depois eu venho pra cá, ó.
Então, meus membros inferiores são uma ótima área de exploração, né? Pode continuar, é só para mostrar isso Ouvi, aí. mas isso, Pode continuar o que você tá falando. inclusive, foi uma curiosidade que eu tive sobre o meu próprio corpo. Porque eu tenho a bonequinha, né? E aí eu fiz um dia o radar de sensações, desenhei e mandei pro meu cônjuge. Falei, olha, acabei de descobrir que aqui atrás do meu quadríceps é uma zona de surpresa. Aham! Gente, atrás do joelho é uma loucura. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Sério. Eu tenho, Eu, agora quando eu tenho. descobri essa parte, eu falei, não é possível que eu vivi tanto tempo sem saber disso. Não pode ser. E se não for abusar muito, a gente tem mais uma pergunta aqui. Jamais. O único abuso é sair daqui com dúvida. Isso é um abuso. Mas teve uma pergunta, peraí, que não está aparecendo aqui para mim. Mas a pergunta foi. Ih, já perdi aqui nos comentários, nas risadas. Olha, as meninas falando que também descobriram o prazer atrás do joelho. Mas peraí, a pergunta foi: se a via de parto normal, sem intervenção externa, pode gerar trauma no assoalho pélvico? E se sim, se é reversível? Sim, pode. Porque assim como a gente viu que tem a questão da hiperatividade, da hipoatividade lá, para o trabalho de parto é a mesma coisa. Por isso que a gente frisa tanto a importância da fisiopélvica durante a gestação. Porque o assoalho pélvico sofre muita alteração. Todo o corpo sofre muita alteração mecânica em virtude do processo gestacional, né? Mas a questão do trabalho de parto, cara, vamos pensar o seguinte: vai passar um bebê pelo assoalho pélvico, pela pelve, tá? Então a gente tem uma pelve óssea e uma parte da pelve que é a parte muscular, tá? Então a gente frisa muito essa necessidade da fisiopélvica na gestação para proporcionar tanto um trabalho de parto mais rápido, menos dolorido e com menos sequelas, por assim dizer. Então vamos pensar o seguinte: eu preciso trabalhar esse assoalho para que ele tenha condição suficiente de relaxar a ponto de que passe um bebê e que não arrebente nada, né? E aí vamos pensar o seguinte: vamos falar de uma gestante que tem constipação. A gente viu lá que a musculatura profunda passa em volta do reto. Se minha musculatura tá tensa, você acha que eu consigo fazer cocô direito? Porque na hora de eu fazer cocô, eu não relaxo tudo que tem que relaxar. Então, às vezes, eu faço cocô, eu preciso fazer força. Ou eu faço cocô e tenho aquela sensação de que não saiu tudo que tinha que sair, que ainda falta um pouquinho. Ou eu sinto vontade de fazer cocô, se sento no vaso não sai cocô. Então, tudo isso, muito provavelmente, tem uma tensão do assoalho pélvico associada. Agora pensa, já tem constipação, meu assoalho pélvico já tá tenso, agora preciso que passe um bebê, né? Então, a probabilidade dessa gestante ter uma laceração é muito grande, tá? E aí, laceração é o quê? Quando arrebenta a musculatura, rasga, tá? Existem graus de laceração. Mas, de qualquer maneira, fisiologicamente falando, eu tenho um estiramento muito grande dos meus iliococcígeos, dos meus levantadores do ânus no geral, porque vai passar um bebê ali, né? E é por isso que no meu consultório, para todas as gestantes, e gente, eu atendo muita gestante, tipo, muito. Para todas as gestantes eu falo, elas fazem acompanhamento comigo a gestação inteira, e aí eu falo, depois do teu parto, tu vai voltar pra gente reabilitar esse solo pélvico. Porque por mais que eu tenha preparado, soltado a musculatura, tá todo mundo relaxado, a minha gestante não teve laceração no parto, eu preciso dar condição dessa musculatura de se readaptar para a condição fora do bebê. Porque eu tive 9 meses de adaptação de um peso que foi gradativamente crescendo e daqui a pouco já não tem mais nada de peso. Então, meu assoalho fala, cara, beleza. É tipo depois do shot de tequila. Você fala, uou, ok. E agora? Né? Então, a gente precisa readaptar essa musculatura. Então, fisiologicamente falando, então, tipo assim, vai passar um bebê ali, de alguma maneira esse assoalho vai ser afetado. Fisiologicamente, porque vai passar um bebê ali, certo? Então, a gente precisa dar condição para que a probabilidade de lesão seja a mínima possível e para eu readequar essa musculatura depois, tá? Então, é igual o atleta que faz recovery depois da maratona, tá? Então, mesmo que eu não tenha uma episiotomia, que eu não tenha um uso de forceps, isso tudo no parto vaginal, tá? Uso de forceps, mesmo que eu não tenha nada disso, eu preciso reabilitar esse assoalho. E se a minha via de parto for a procedimento da cesárea, eu tenho que fazer fisioterapia também, porque assim como eu tinha um bebê que saiu no parto vaginal, tenho um bebê que sai pela cesárea. Então, o meu assoalho pélvico, ele vai estar ali quanto às adaptações da pelve também. E aí, a cesárea, além de tudo, eu ainda tenho uma aderência cicatricial. E a gente não vai entrar nesse âmbito. Mas vamos pensar o seguinte, cara, costurou ali, fez uma fibrose, e aí vamos pensar que a aderência, tipo assim, foi lá, costurou. E ela tá puxando. E aí eu tenho um útero, na frente do meu útero eu tenho a bexiga, atrás eu tenho reto. Se eu não trabalhar essa aderência, eu vou começar a gerar influência tensional em todo mundo. Então pensa, sabe quando a meia calça fica mais apertada de um lado do que do outro?
e daí fica mais esticado de um lado, é a mesma coisa. Então a aderência tem que ser trabalhada. Pra vocês verem que interessante. Eu tô atendendo uma mulher, eu acho que ela tá com 50, menos que 50, tá com 48, se não me engano. E ela tem várias cirurgias, abdominoplastia, fez a da trompa, que faz o fechamento da trompa, que mais? Teve cesárea. Então, assim, que eu comecei a trabalhar as aderências dessa paciente, e aderências via interna mesmo, tá? Ela sempre sofreu dor na lombar, tipo, a vida toda, depois das cirurgias. Comecei a trabalhar aderência, ela falou pra mim, hoje, depois que tu me atendeu, a minha lombar melhorou muito. Por quê? Porque a gente trabalhou um negócio que tava o tempo todo puxando todo mundo. Então, a gente começou a soltar alívio e tensão, né? Então, sim, a gente precisa trabalhar o pré-parto e o pós-parto, tá? Porque as adaptações mecânicas acontecem independentemente da via de parto. Muito bom. Vi, pra gente encerrar esse papo aqui, que, né, A uma hora live tem de que uma hora terminar, que durou duas. infelizmente. Mas eu queria te dizer duas coisas. Parabéns e obrigado, de verdade. Obrigada por topar Eu que essa agradeço. parceria com a gente, né, por acreditar no nosso propósito também. E parabéns pelo trabalho tão necessário que você faz e com tanto propósito e com tanto cuidado. Desde a primeira vez que a gente conversou, você trouxe algo que, para mim, conectou muito a gente, eu acho, que é uma visão comum, que é em relação a colocar o paciente no centro de qualquer abordagem, né? Então, é nítido isso na tua fala, na forma como você traz, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque cada ser humano é único, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua fisiologia, e tudo isso tem que ser considerado a hora que a gente está falando de saúde. Então, de verdade, parabéns pela forma como você tem atuado na tua profissão. E espero que a nossa parceria ela continue sendo muito longa, muito próspera. E, enfim, estou muito feliz aqui por essas 2 horas de conversa que pareceram 20 minutos. Não, Ô, Vi, assim, pra eu ficar, que agradeço, imagina. Pode falar isso. eu falei, Vi, pra ficar bonito também no corte, aproveita para trazer suas redes sociais, porque tem muito mais conteúdo lá para quem quiser continuar acompanhando essa conversa. Eu Tem. ecoo os agradecimentos da Tuane. Você é maravilhosa. Eu ficaria aqui mais 1, 2 horas. Ah, que legal. Muito obrigada. Imagina, gente, eu que agradeço muito essa oportunidade da gente estar colocando nossa voz aqui. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante que eu não sei se vocês se dão conta, que é o seguinte, a importância que vocês têm na evolução da nossa sociedade, né? Então eu quero reforçar aqui, porque assim, a gente está aqui, né, por mais que seja um curso, um projeto que as pessoas investem e tal, isso aqui começou de algum momento do nada, né? Começou de uma percepção, começou de um não pode ser só isso, não vamos nos conformar. E, sinceramente, é o que eu falei para a Tuane desde o primeiro momento ali. Se a gente conseguir atingir uma pessoa com o que a gente já está fazendo, já é um sucesso, né? Então, eu quero reforçar a importância que tem o que vocês estão fazendo e reforçar que vocês são mulheres que fazem a diferença porque vocês já estão além do que a pessoa que só pensa em fazer. Vocês já estão executando. E o projeto de vocês é sensacional, tem uma abordagem sensacional, tem um desenvolvimento embasado, fundamentado, inteligente de conteúdo, e vocês já são mulheres diferenciais por vocês estarem quebrando padrões. Então, eu quero reforçar aqui também o quão importante é o trabalho que vocês estão fazendo, e para mim é realmente uma honra estar aqui, né? Tá podendo participar desse projeto que eu tanto admiro, né? E eu tenho certeza, assim, nada é por acaso, né? A gente se conheceu através de uma amiga que, tipo, tinha tudo para não comentar sobre nada disso, né? E aí agora a gente está aqui podendo trazer informação de qualidade para as pessoas. Então eu agradeço muito também, fico feliz que eu possa ter contribuído aí para vocês. Não sei se falei demais, falei muita coisa, mas é que é muita coisa mesmo. Não deveria ser, porque a gente já deveria saber de tudo isso. Mas eu fico muito feliz que eu possa ter agregado para vocês e para que se seja uma pessoa, que seja para mais uma pessoa, né? E eu me coloco à disposição de vocês também, para quem tiver dúvida, quiser perguntar. Minhas redes sociais estão à disposição. Eu tento trazer conteúdo de maneira acessível, de maneira de fácil entendimento, né? O meu Instagram é Vitória Romão Físio. Então, semanalmente eu estou postando conteúdo lá. Semanalmente eu tenho caixinha de perguntas para quem não quer chegar direto, mas quer colocar aquela questão lá. E volta e meia tem perguntas que muitas vezes a gente nem sabia que queria fazer, mas que acha tão importante, né? Então, eu vou estar à disposição de vocês e espero contribuir cada vez mais aí para o projeto de vocês.
Obrigada, Vi. Meninos que Obrigada a estiveram com a vocês. gente também aqui hoje, obrigada pela participação, obrigada pelas perguntas. Por favor, compartilhem, reverberem essa mensagem. Foi tudo gravado, então logo a gente vai disponibilizar também no nosso canal do YouTube. E eu acho que é isso, né? A gente levantar essa bandeira e compartilhar essa informação com o máximo de mulheres e de homens também que a gente conseguir, porque eu acho que informação é poder para todo mundo. Então, bora de fato nos apropriar e compartilhar. Perfeito. E não esqueça do clitóris.